A política é formada por uma série de agendas e temas que vão guiar o processo eleitoral, e a comunicação política brasileira, mediadas por jogos de interesse e de poder, molda os rumos dessas agendas. Acompanhando a linha histórica das campanhas brasileiras, de Brizola a Michel Temer, e os caminhos e abordagens midiáticas envolvendo grandes partidos, como as disputas entre PT e PSDB até o atual PSL, se faz necessário entender a grande influência da comunicação na política, bem como o círculo vicioso entre os componentes midiáticos e políticos. Acho que a mídia tem um papel central nessa construção da persona, assim, né? Quer dizer, como é que o político de alguma forma se apresenta, quais são as propostas dele direcionadas a determinados grupos ou que tipo de ataques ele formula aos seus oponentes, isso está totalmente ligado a como a mídia repercute esse tipo de coisa. Então, digamos, em outros países mais maduros, a imprensa tem um compromisso com a objetividade da informação. Então, dá informação sem manipular e depois tem os editoriais, os colunistas que defendem suas posições. Aqui no Brasil, não. A informação é um instrumento de guerra, especialmente nas eleições. A manipulação midiática sempre existiu, mas se intensificou no período do regime militar. As manchetes retratavam o Brasil ideal, comemoravam a revolução e a vitória no futebol e ignoravam a real situação vivida por milhares de brasileiros que perdiam seus familiares e seus direitos. Após a ditadura, inicia-se a redemocratização no país. Então, para mim, a televisão foi um veículo muito interessante usado pela ditadura para divulgação e para censura dos seus programas, daquilo que ela queria exibir, né? Outra coisa foi o Festival da Música, os festivais que eram televisionados, ainda em preto e branco, em que o Chico Buarque, o Caetano Veloso tocavam, e era uma coisa ainda que tinha um certo sabor revolucionário, mas que censurar aquilo era complicado porque era tremendamente popular. Então tinha aquelas duas coisas, foi um equilíbrio muito sofisticado, eu acho. Então eu acho que a redemocratização foi um período importante, fundamental, de contraste com uma ditadura, mas que infelizmente ela não foi bem concretizada. Em 1989, a mídia cobriu as eleições beneficiando Collor e direcionando o resultado. A Rede Globo, nascida na ditadura, tentava manipular o voto direto. O PT significava uma mudança muito forte. O PT foi um partido que nasceu da redemocratização e que tinha uma força imensa, né, na luta contra esse ranço ditatorial, contra esse ranço autoritário. Tem o período da campanha de Collor, que não foi período eleitoral, mas foi período político, em que se houve foi o primeiro exercício de manipulação maciça da imprensa. O Lula ele cometeu um erro no debate, que foi, ele chegou cansado, fazendo muitas campanhas, chegou cansado. E o Collor levou em algumas coisas. Diz que ele tinha denúncia que o Lula tinha ganhado um aparelho de som, aquelas bobagens que pega na opinião pública. O FHC, ele, de uma certa forma, era uma figura muito respeitada, né, no cenário político brasileiro. Até hoje ele levanta a bandeira do plano real como se fosse invenção dele. O Lula sempre representou aquela figura quase que excêntrica do trabalhador pobre. O Brasil não estava preparado para votar no Lula. Depois de consecutivos governos de Lula, o PT permaneceu no poder após uma intensa batalha travada entre Dilma Serra e Dilma Aécio. Em ambas as eleições, o resultado foi acirrado. Em 2014, houve um marco histórico com a maior taxa de abstenção em eleições antes de 2018. Mais uma vez, ficou explícito o extremismo do povo brasileiro e o embate entre a esquerda e a direita representados pelo PT e PSDB.
Em 2018, esquerda e direita se dividiram novamente, dessa vez entre PT, com Fernando Haddad, e PSL, com Jair Bolsonaro. A mídia mostrou mais uma vez seu poder de manipulação e persuasão do público. O Jornal Nacional, com todos os candidatos. Aquilo lá foi a arrogância dos apresentadores, lá o Bonner e a Renata, a arrogância, como se a Globo fosse um poder maior, criminalizando, não levantou uma proposta de campanha de nenhum candidato. Criminalizou todos, não escapou nenhum. Haddad, Alckmin, Ciro, e pegando coisas factóides, pegando denúncias do Ministério Público que não tem nenhum valor se não for julgado. A Globo ela teve um papel central aí na criminalização da política e nessa maluquice de equiparar o PT ao Bolsonaro, como se fossem dois radicais. Interessante que você tem dois mundos de informação hoje. Você tem os incluídos midiaticamente, que é aquele público que é suscetível aí, que acompanha os jornais, que acompanha a Globo, e você tem um público que são as ilhas, diversas ilhas, que são completamente à parte desse jogo institucional. E esse público passou a se orientar pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então a imprensa não ajudou em nada, foi a pior cobertura, uma cobertura que escancarou o país para o fascismo. Mas dentro de uma estrutura de poder, de um processo de país, o jornalista individualmente é um tiquito. E com aquela arrogância de estar por trás, pondo o dedo no nariz dos candidatos e tudo, cadê a coragem agora? A cobertura da imprensa nas eleições mostra a forma em que as relações midiáticas, somadas ao interesse e jogos de poder, podem criar figuras e personagens influentes na política. Assim, é nítida a existência de eleições guiadas por temas e moldadas por pessoas. Os processos das campanhas eleitorais e os métodos utilizados por elas precisa ser questionado e discutido, tornando relevante a ética da imprensa brasileira e suas consequências.